Bom dia, né? Esperando as pessoas entrarem. Olá, bom dia. Vânia, bom dia. Olha. Bom dia, olha quantos acenos. Bom dia a todos que estão acenando. Bom dia, Marcinho. Eita. Que a gente tenha um bom domingo hoje, né? Todos nós tenhamos um bom domingo. Bom dia para todos. Eita. Hoje é dia de Evangelho. Evangelho no lar, na Quinta de Luz. Já pegaram seus copinhos com água, cobriram, trouxeram sua tigelinha com água. A gente usa uma tigelinha com água para fluidificar o ambiente, né? Para drenar o ambiente. Nossos copinhos com água para fluidificarem, né? Ser aquele prazer para nós receber essa fluidificação, essa harmonização. Muito bem. O sol tá chegando. Faz tempo que eu não faço uma live, que não entro ao vivo. E tô muito feliz de estar aqui com vocês, de compartilhar o Evangelho hoje com vocês. Enquanto as pessoas vão chegando, eu trouxe uma palavrinha pra gente ir se harmonizando, né? A gente ir encontrando um caminho de serenidade para fazer o nosso Evangelho. E eu pensei assim, a gente está entrando no mês que muito se fala das mulheres, né? O Dia da Mulher, aí se torna a Semana da Mulher, o mês da mulher. Particularmente, eu vibro todos os dias para que isso desapareça, para que a gente não precise ter esse dia, né? Que a gente já consiga ter uma vivência em harmonização com todos os gêneros, né? Numa equidade, num respeito, que a gente não precise de um dia para lembrar disso. Mas enquanto isso não acontece, a gente pode falar um pouquinho sobre isso, né? Eu descobri, assim... Estudando o Espiritismo, eu entendi uma coisa, assim. Entendi que as transformações que a gente passa, né, o que a gente se propõe, quebrar nossas crenças, mudança de hábito, tudo, não são passes de mágica, né? Eu vou perdoar você hoje. Eu vou não sei o quê. Não é assim que acontece, né? Eu descobri que depende muito do nosso empenho, do nosso desejo, da nossa intenção e da nossa ação para que as coisas aconteçam com a gente. Então, falando em Dia das Mulheres, e aí eu queria pensar em todos os gêneros, não só as mulheres, mas pensando em quebrar crenças, preconceitos, estruturas que tem dentro da gente. Uma coisa se faz muito importante, se chama empatia, né? É aquela oportunidade que a gente tem de se colocar no lugar do outro, de sentir, de perceber aquilo que o outro passa. E aquilo pode nos movimentar, pode nos ajudar a transformar o que a gente quer transformar dentro da gente. E que uma mudança de é muito importante, mas é preciso que ela se expanda, que seja do coletivo, para que realmente ela se torne uma mudança estrutural no mundo. Então, através da literatura, eu tenho conseguido ter muita empatia por outras mulheres e por mim mesma, né? Me reconhecendo nelas. E essa empatia por essas mulheres me faz ter empatia pelo ser humano. Então eu trouxe 2 palavrinhas rapidinhas para a gente compartilhar. Uma é desse livro aqui,
Dorimar ou A Odisseia é um livro de literatura. E eu trouxe porque o Espiritismo nos diz assim que nós temos que viver o mundo em que vivemos, o hoje, o real, e aprender com tudo em nossa volta. E esse autor, Itamar Vieira Júnior, maravilhoso, ele é um livro que tem várias histórias, e a primeira história se chama Floresta do Adeus. E lá tem um trechinho que eu queria ler para vocês, de um relato de uma mulher. Queria que vocês pudessem abrir um pouco o coração, o ouvido, para tentar absorver essas palavras, sem se entristecer, mas para deixar abrir um espaço de que a gente pode olhar para as outras pessoas que vivem ao nosso lado hoje de uma maneira mais amorosa. E diz assim, ó: somos as mulheres que enterraram as placentas nos quintais, os umbigos das crianças, que deram o primeiro banho depois de uma noite de lua, que fizeram xarope de parida para os visitantes, que recolheram as ofertas das colheitas para os recém-nascidos, que se importavam com as visitas, preocupadas de se estavam bem assistidas, bem servidas, se nada lhes faltava. Somos as mulheres que guardavam suas dores de cólicas caladas, que escondiam os restos de suas regras no mato, que colhiam as ervas para as infusões das crianças e dos que convalesciam. Somos as mulheres que enfrentaram a chuva impiedosa, o sol inclemente, que deram sua força e seu corpo de sol a sol, para que nada faltasse em nossa mesa. Somos as mulheres que deixaram de ler bons livros, deixaram de aprender as letras, pois não havia tempo nem interesse para que aprendêssemos algo que nos tornasse diferentes. Seguramos a enxada, manejamos a foice, carregamos largos cestos com a abundância dos frutos, que eram as dádivas de nosso trabalho, o dom da terra. Somos as mulheres que lavaram as pesadas cortinas da igreja para que a casa de Deus estivesse sempre impecável, que fizeram orações para os ricos e os pobres, sem que ninguém se desse conta de que para aquelas cortinas tivessem tão alvas refletindo a luz, várias mulheres precisaram dar seu tempo de vida, enrugaram suas mãos, ressecaram-nas com sabão, queimaram-nas com ferro e o braseiro, e mesmo assim não éramos lembradas nos dias especiais, quando as boas famílias recebiam cumprimentos do sacerdote, ou as mulheres de sobrenome eram louvadas por seus gestos de benevolência, quando davam a moeda de suas riquezas. Sempre fomos deixadas em segundo planos por Deus e pelos que falam em seu nome, como servas secundárias, sem brilho próprio, sem direito a reverências. Então, compartilho com vocês justamente isso, a dor de tantas mulheres que não foram vistas e que precisam ser vistas e que estão ao nosso lado no dia a dia, em todos os lugares. E essas mulheres que aqui falaram agora são vozes de todos os gêneros, inclusive dos homens. Porque lá no Livro dos Espíritos, na segunda parte, no capítulo 4, tem uma partezinha que diz assim, ó, sexo e espíritos. São as perguntas 200, 201 e 202, que diz assim: os espíritos têm sexo? Não, como vocês entendem, pois o sexo depende do organismo físico. Entre eles existe amor e simpatia, mas tendo por base a afinidade de sentimentos. 201. O espírito que animou o corpo de um homem pode animar em uma nova existência o corpo de uma mulher e vice-versa? Certamente. Os espíritos que animam os homens e as mulheres são os mesmos. 202. Quando o espírito está desencarnado, ele prefere animar o corpo de um homem ou de uma mulher? Isso pouco importa ao espírito. A escolha vai depender das provas que precisará vivenciar. Aí Kardec comenta: os espíritos encarnam como homens ou como mulheres porque não têm sexo. Como devem progredir em tudo, cada sexo, assim como cada posição social, lhes oferece a oportunidade de adquirir novas experiências.
Aquele que encarnasse sempre como homem apenas saberia o que os homens sabem. Então, minha gente, a gente está aqui com essa oportunidade de trocar, de interagir, de ter empatia, né? De estar vivenciando uns os outros. E é uma grande oportunidade da gente sair desse lugar de poder, né? Quem domina quem. Mas se a gente andar juntos, né? Se a gente caminhar juntos, a gente vai começar a ter essa experiência de viver todos os gêneros em nós, né? Pela solidariedade, pelo amor. Muitas vezes a gente não precisa entender, a gente não precisa compreender, a gente precisa sentir, né? Eu não sei como ele, como ela, como todos os gêneros que nos apresentam hoje são, mas eu posso compartilhar essa vivência e aprender, em vez de julgar se eles podem ser homens, mulheres ou qualquer outro tipo de gênero que se apresente. Não é verdade? Então, assim, quis trazer para a gente abrir o coração para as palavras que o Evangelho vem nos presentear hoje, né? Se a gente pensar nessa leitura da literatura, ou de um vídeo que você assista, ou de uma conversa que você tenha, uma palestra, ou o que for, né, hoje, como sendo um grande evangelho da vida, porque o evangelho, segundo o Espiritismo, não é um evangelho novo, é uma reflexão sobre um evangelho que já existe, sobre passagens do evangelho do Jesus Cristo. Então, para tudo que a gente faz na vida, é um grande evangelho, é uma grande possibilidade de a gente refletir, né? Essa semana eu escutei uma coisa ótima, assim, foi até aquele padre Fábio de Mello que falou assim: a gente está muito acostumado a ser reativo e pouco reflexivo. Então, quando as coisas acontecem, a reação, lógico, ela é imediata, mas a gente prolonga essa reação e perde a reflexão. Eu achei muito lúcido isso. A gente precisa refletir sobre as coisas que acontecem com a gente, com os encontros, né? Onde a gente encontra o outro e onde a gente pode aprender. Vamos lá. Então, sendo assim com essas palavras, quem puder fechar um pouco os olhos, fazer uma respiração, né? Deixar mais uma respiração. Pedir aos nossos amigos espirituais, aos nossos mentores da Quinta de Luz, né? Que nesse momento possam nos conduzir em nosso Evangelho, possam nos inspirar, né? Possam nos dar uma boa palavra e uma boa partilha. E a gente já inicia o Evangelho de hoje agradecendo essa oportunidade, a oportunidade de estar aqui encarnado, de ter em nossa companhia mais irmãos encarnados e desencarnados, agradecendo a oportunidade desse Evangelho, pedindo muita proteção e condução. Que assim seja, graças a Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não deixa cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, pois teu reino, poder e glória para todo sempre. Assim seja. Graças a Deus. Vamos lá. Nossa. E hoje é o capítulo 24. Não coloquem a candeia debaixo do alqueire. E diz assim: ninguém acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire. Ela deve ser colocada sobre um velador, a fim de que ilumine aqueles que estão na casa. Mateus, capítulo 5, versículo 15. Não existe ninguém que, após ter acendido uma candeia, a cubra com o uso ou a coloque debaixo da cama. Ela deve ser colocada sobre o velador,
a fim de que aqueles que entrem vejam a luz. Porque não existe nada de secreto que não deva ser descoberto, nem nada de oculto que não deva ser revelado a todos. Lucas, capítulo 8, versículos 16 e 17. 3. Os discípulos, ao se aproximarem de Jesus, perguntaram: por que o Senhor fala ao povo por parábolas? E Jesus lhe respondeu: porque a vocês foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas ao povo isso não lhes foi dado. Falo ao povo por parábolas, porque vendo não enxergam, e ouvindo não escutam, e não compreendem. Nele se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvirão com seus ouvidos e não escutarão, olharão com seus olhos e não enxergarão. Porque o coração deste povo se tornou pesado, e seus ouvidos se tornaram surdos. Fecharam os olhos para não ver e os ouvidos para não ouvir. Dessa maneira, evitam que seus corações recebam os ensinamentos e se convertam, permitindo assim que eu possa curá-los. Mateus, capítulo 13, versículo 10 a 15. É de causar estranheza ouvir Jesus dizer que não se deve colocar a luz debaixo do alqueire, enquanto que ele mesmo procurou encobrir constantemente o sentido de suas palavras, expondo seu pensamento sobre uma forma figurada, que nem todos conseguiam compreender. Ele se explica ao dizer a seus apóstolos: eu falo ao povo por parábolas porque não está ainda em condições de entender certas coisas. Eles veem, olham, ouvem e não compreendem. Por enquanto, dizer-lhes tudo seria inútil. Porém, digo a vocês, porque a vocês foi dado compreender esses mistérios. Ele procedia com o povo como se faz com as crianças, cujas ideias ainda não se desenvolveram. Dessa maneira, mostra o verdadeiro sentido do seu ensinamento. Não se deve colocar a candeia debaixo do alqueire, mas sobre o velador, a fim de que aqueles que entram vejam a luz. Esse pensamento não significa que é preciso revelar precipitadamente todas as coisas. Todo ensinamento deve ser proporcional à inteligência de quem o recebe. Existem pessoas para as quais uma luz muito forte ofuscaria em vez de esclarecer. A humanidade caminha da mesma forma que o homem, ou seja, as gerações passam pela infância, pela juventude e pela idade madura. Cada coisa deve vir a seu tempo, pois a semente plantada fora da época não germina. Aquilo que por motivo de prudência é ocultado da sociedade num determinado momento, cedo ou tarde deverá ser revelado. Ao atingir um certo grau de desenvolvimento, os homens procuram por si mesmos o esclarecimento, uma vez que a ignorância para os seus ombros pesa sobre seus ombros. Deus deu aos homens a inteligência, para que eles possam compreender e conviver com as coisas da terra e do céu. Assim, eles procuram utilizar sua fé de forma racional. É por isso que não se deve colocar a candeia debaixo do alqueire, pois sem a luz da razão, a fé se enfraquece. Que lindo! Veja, antes de eu trazer esse texto que eu trouxe no início para vocês, eu estava com muita dúvida se eu poderia ou não trazer, sabe, dentro de mim. Mas eu pensei, poxa, eu recebo tanto que eu preciso partilhar. É a partir da forma como eu aprendo com a vida que eu posso partilhar isso, né? E o Evangelho, eu penso hoje, eu sinto hoje, que é muito sobre isso, né? Primeiro, a vivência. Gente, não tem palavra nenhuma que seja maior do que o seu exemplo, do que você é, do que o que você vive, né? As crianças, elas são, assim, os nossos maiores professores nesse sentido, porque você tem um filho, um sobrinho, um conhecido, um bebê, não sei o quê. E aí você tá aqui, não sei o quê, do nada aquela criança, repete uma expressão que você não ensinou para ela. Mas quando você para e faz, poxa, essa expressão é a expressão que a gente usa aqui. Essa criatura, ela escuta não o que você está falando, mas o que você está vivendo,
né? Como você está sendo. Então, assim, aquilo que a gente aprende, aquilo que a gente vai construindo, não deve ficar guardado, né? A gente precisa compartilhar na nossa forma de viver, na nossa forma de lidar com a vida, com o outro, com os outros. E também distribuindo mesmo o que a gente consegue aprender. E aí que tá, a gente não precisa querer que o outro aprenda, tá? Esse é o grande lance do que tá aqui. O velador não obriga ninguém a se iluminar. A luz não obriga ninguém a se iluminar, né? Se eu permito que o outro me ilumine, né? Mas ele não consegue se eu não permitir. Então a gente também não pode ficar bravo. A gente não pode querer ser opressor. Querer que o outro entenda o que a gente entendeu, a fé que a gente teve, a compreensão que a gente teve. É por isso que a escuta, ela é tão importante nesse caminhar, né? Eu acho que o Cristo aqui, ele é muito lindo, porque ele vai dizendo assim, olha, para cada pessoa, essa palavra vai chegar num grauzinho, né? É tão bom quando a gente relê um texto que a gente leu lá anos atrás e começa a ver que está entendendo nele coisas que a gente não entendia lá atrás, que a gente não tinha bagagem ainda suficiente, mas que lá teve um despertar muito forte na gente e que agora, nesse outro momento, está tendo um novo despertar. Então, acho que o Evangelho de hoje é um convite grande, para que a gente não coloque os nossos conhecimentos, porque o conhecimento, ele nos liberta, ele é o caminho, né? Ele é o caminho que faz com que aquilo que a gente sente, com aquilo que a gente intui, tome forma, né? Então, às vezes eu, por exemplo, sou uma pessoa muito intuitiva. E às vezes eu quero permanecer nessa intuição. Mas a intuição é um despertar, porque senão não desenvolve, né? Eu vou viver aquilo só esperando o que é que eu sinto para fazer as coisas. E aí eu vou perdendo o meu livre-arbítrio. Porque eu preciso ir em busca da informação, do entendimento, para que eu tome cada vez mais posse, mais forte do que eu escolho ser, do que eu escolho realizar, né? Senão, como eu posso me autoavaliar, né? É diário, é sempre. Ai, meu Deus, fui muito mal aqui, ó. Pá, não consegui vencer isso em mim. Como é que eu vou buscar essa melhora se eu não tenho esse conhecimento? Então é isso, eu acho que o Evangelho hoje nos convida a se revelar, a deixar a sua luz, né, ir para cima. Também nos convida a ser iluminados, a receber a luz do outro, né, de ter um pouco de paciência, não, ter muita paciência, começando com a gente mesmo. Quando a incompreensão habita cada um de nós, a gente pode ser pacientes e buscar uma forma de nos ajudar. Esse texto aqui do Itamar Vieira Júnior, né, esse trechinho, porque esse livro é incrível, se vocês tiverem a oportunidade de ler, são várias histórias, né, histórias não só de mulheres, mas de homens, negros, pretos, pretas, ribeirinhos, indígenas, né? Histórias que têm a ver com nossa ancestralidade. E é uma oportunidade da gente poder entender o sentimento, o passar daquelas pessoas. E aí a gente tá cheio de pretos e pretas e brancos, de indígenas, de ribeirinhos, de pessoas de todas as formas, cores e origens ao nosso redor. A gente precisa criar empatia para a gente poder criar um pouco de solidariedade, para talvez, quem sabe, quebrar tantos preconceitos, mostra o livro, tantos preconceitos, né, que nós temos, né, um patriarcado, uma história forte, que é de opressão, não só, olha, gente, quando a gente fala de opressão nas mulheres, por exemplo, e o opressor, né? Esse opressor vive em sofrimento, né? Ele pode até manter
uma fachada de glória aqui, mas ele está se destruindo. Isso eu estou falando porque a gente está aqui se reunindo para falar sobre espírito, sobre algo muito mais profundo do que a matéria, né? Do que o dinheiro, do que a forma, né? Do que o lugar. Então, é algo que vai, né? Muito mais além. É algo que a gente vai colhendo e vai vivendo em outras vidas. Então, para a gente quebrar tudo isso, a gente precisa se abrir. A palavra do Cristo, ela é muito forte. Porque o básico do básico é ame o outro como a si mesmo. Se coloque no lugar do outro, né? Esteja lá para poder você ter percepção de tudo. Inclusive de você mesmo. Então é isso, eu vou mostrar o livro, porque tem muita gente pedindo para ver o livro. É Dora Maar ou A Odisseia. São histórias de Itamar Vieira Júnior. Itamar Vieira Júnior escreveu um livro chamado Torto Arado, que considero ser um dos clássicos da literatura. É um autor jovem, porém ele escreveu um dos livros mais bonitos, assim, eu acho que merece ir para os clássicos. Como ele é baiano, eu vou dizer a ele que ele merece ir para junto de Jorge Amado. Mas, assim, não só ele, tem muitos e muitos livros, tem muitos e muitos encontros que a gente tem no dia a dia, que vai levando a gente a aprender, né, a restaurar, a quebrar formas dentro da gente, a iluminar, a tirar essa candeia, sabe? A gente põe ela para cima. A candeia, não sei se vocês sabem, né? Mas a candeia, a gente tá falando de uma luminária, né? De uma luminária. Então, a gente não bota debaixo da cama, o velador vai para cima, para iluminar, senão não faz sentido. E a gente precisa caminhar juntos, um se ajudando ao outro, para conseguir fazer essa trajetória, né? A gente tem uma semana do Dia das Mulheres. Se a gente pegar uma mulher potente como a Maria, a mãe de Jesus, né? Se a gente pegar um rumo de mulher junto com ela lá, que acompanhou ele foi um cara, um homem, um ser incrível que estava andando com as mulheres enquanto aquilo era considerado a pior coisa que poderia se fazer, né? E aí me veio à memória, sabe o que, assim, de Maria Madalena, né, que esse texto aqui me fez essa referência agora, assim, de que a gente às vezes quer botar a luz em cima, iluminar o outro, e cobrar do outro, e querer do outro, e julgar do outro. A gente não quer simplesmente partilhar aquilo e permitir que o outro absorva o que ele quer. E assim, quando aquela cena lá que queriam apedrejar a Maria Madalena e tal, ele não chegou pra ela: minha filha, o que foi que você fez? Onde é que você estava? O que você estava fazendo? Simplesmente, primeiro, não matem. Depois, mulher, se levante, mude de vida, vá, siga. E ela recebeu, né? É como está escrito lá, né? Ela recebeu tudo aquilo em sinal de transformação da vida dela. Ela pegou o que tinha que pegar para ela, e ele não ficou atrás dela: olha, você não tá vendo isso, você não tá sei o quê, e a gente tem isso, né? A gente tem essa cobrança. Então, olha, essa candeia aí para iluminar todos nós. Uma boa semana para todo mundo, né? Eu faço esse apelo a nós todos, que entendamos o Dia da Mulher como o dia de todos os gêneros, de todos aqueles que estão oprimidos, todos aqueles que precisam ser vistos, para que a gente lute por equidade, porque não é a gente igualar as pessoas são diferentes. Então a gente precisa viver o melhor, a melhor potência de cada um, né? A gente precisa aprender com isso. Que a gente olhe com amor, né, para as pessoas que estão em sentido de sofrendo por uma estrutura social que a gente criou,
né? As pessoas que a gente recebe na nossa casa, né? As pessoas que cuidaram, né? Quantas negras tiveram que sair de suas casas e cuidar de outras casas, de outros filhos, sem poder cuidar dos seus, né? Então a gente tem aí um povo, né? Quantas pessoas, né? Quantos sofreram, não só elas, mas e os seus filhos, homens, mulheres, qualquer tipo de gênero, cor, raça, forma, não é verdade? Gente, que bom estar aqui com vocês, muito feliz, esse evangelho foi muito bonito, muito emocionante, muito tocante para mim, espero que para vocês também. Então vamos juntos finalizar, né? Quem puder fechar seus olhos, relaxar um pouco, deixar que essas palavras, essa partilha possa de alguma forma encontrar um lugar dentro de nós, né? Essa coisa do dentro, né, é muito importante. Encontrar uma brechinha, uma semente. Hoje de manhã, quando eu estava fazendo assim, minhas práticas, eu abri lá aquele Minuto de Sabedoria e ele falava assim, olha, se alguém dissesse a você que nessa semente escura, feia, vai nascer uma linda flor, você acreditaria, porque você sabe que das sementes nascem, né, lindas plantas. Então acredite em você. Acredite em você e deixe germinar aquilo tudo que você constrói. Então, que essas palavras possam germinar em nós, né? Nós pedimos aos nossos amigos, nossos mentores da Quinta de Luz, aos nossos anjos guardiões, a todos os espíritos trabalhadores do bem, sejam encarnados ou desencarnados, que possam estar em comunhão conosco nesse momento, que possam nos trazer serenidade, trazer equilíbrio, que a gente inicie uma semana dispostos ao ouvir, ao encontro, a iluminar e a sermos iluminados. Que possam, de alguma forma, né, abrandar os lugares em que vivemos, em que passarmos, né? Que através de nossa tigelinha com água possam filtrar essa energia que nos cerca e também possam fluidificar nossos copinhos com água, conforme nossas necessidades de força, de acolhimento, de perseverança, para a gente continuar esse caminho de conhecimento, de fé, de intuição, de amorosidade. Que os nossos irmãos em sofrimento, que nossas vibrações, nossas melhores vibrações possam ajudar os nossos irmãos trabalhadores e socorristas a realizar um bom trabalho. E que esse domingo seja de paz e de amor para todos nós. Assim, sob as bênçãos da Mãe Maria, nós pedimos permissão para encerrar o Evangelho de hoje. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós, Senhora, entre todas as mulheres. Bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, roga por nós, filhos vossos, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja, graças a Deus. Gente, bom domingo para todos. Muito obrigada por estarem comigo no Evangelho de hoje. Que o domingo de vocês seja bem lindo, bem feliz, né? E que isso tudo se expanda. Beijos! Ah, sim! Deixa eu dizer. Voltaram as lives, tá? Das quintas-feiras. Então, quinta-feira passada teve live com a Alexandra, nossa dirigente. Tá lá gravadinho, quem não viu pode ver. Nesta quinta-feira agora vai ter live com Juliana Villacorta. Vamos falar sobre esse feminino que existe em todos os seres, assim como disse o livro dos Espíritos aqui pra gente,
né? Então não perca, quinta-feira, às 8 horas da noite. E é massa porque a partir desse mês a gente vai ter também convidados, vamos ter outras duplas, outras pessoas da casa, da Quinta de Luz, para partilhar as lives de quinta-feira. E muito importante, a gente tá doido para voltar a trabalhar presencialmente. Mas para isso a gente precisa terminar a construção, fazer a construção lá da parte externa da casa, né? Então, a gente está em campanha para arrecadar dinheiro mesmo, porque a construção é física e precisa de dinheiro para isto. Então, quem puder nos ajudar, né, para que a gente volte o mais rápido possível para os atendimentos, né, para o acolhimento presencial, a gente precisa dessa construção. Quem quiser saber como ajudar, lá no site tem mais informações, tem também uma página mostrando tudo abertamente, o quanto é arrecadado, tudo que está sendo feito. E vocês podem fazer de diversas formas, né? Então vão lá, nos ajudem para a gente voltar a se ver presencialmente, tá bom? Um beijo! Bom domingo para todos! E agora, eu acho que é aqui.